que começar atendendo a um pedido do Januário. Tenho que vos explicar qual foi a minha reação quando eles me convidaram para vir para o TEDx. Esse pessoal do TEDx é uns cosmalé que, na verdade, barram bué. Então, aqui há uns 5 anos atrás, acho que 5, o TEDx estava a organizar um evento aqui em Luanda e eu fiquei bem entusiasmada porque já tinha visto umas TED Talks na net. Então, foi tipo quando a luz ia, nos anos 90, quando voltava, nós todos putos gritávamos Luz! Yeah, foi mesmo assim. Então, fiz a application, né? E fui preenchendo aquilo, fiz com o meu ex-marido na altura. E quando chegou o momento de escrever o que eu fazia, eu disse que era professora de yoga e ele é engenheiro químico, gestor de projetos. O parente foi aceito e eu não. Então, este ano eles vieram ter comigo a pedir para eu ser oradora. Eu vou assim. Hoje já. Mas, opa, isso tudo é só para vos dizer que um não é nada. Vamos ter perseverança, vamos seguir em frente. Mas eu estou aqui para vos falar de um outro assunto e vos perguntar. Vocês já se perguntaram por que tantas cesarianas? Por que tantas mães sem conseguirem dar peito aos seus filhos? Por que tanta depressão pós-parto? Por que tantas doenças como asma, diabetes, doença celíaca, doenças cardiovasculares, alergias, cânceres? Já tentaram imaginar um mundo de pessoas saudáveis, de mães satisfeitas com os seus partos, satisfeitas por poderem dar o peito aos seus filhos, de seres humanos saudáveis, produtivos, para uma economia estável, com direito à habitação, à educação, acesso à saúde, à boa alimentação. Já tentaram imaginar um mundo de famílias sem serem desestabilizadas pelas tão mal entendidas e não diagnosticadas depressões pós-parto? Eu quero vos convidar a fazer uma viagem pelas maternidades e clínicas deste mundo. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, ela é aconselhada pelo seu médico a ir para o hospital. Ora bem, ela podia ficar em casa mais algum tempo, até o seu trabalho de parto estar estabelecido, no conforto da sua casa, com o seu ninho, com a sua família, com o seu marido, aconchegada. Mas a gente tem medo do que possa acontecer e também a família faz pressão, então a gente vai para o hospital. Os hospitais têm um protocolo chamado gestão ativa de parto. Nesse protocolo, dentre outras regras, os médicos ou a equipa médica deve fazer tudo ao seu alcance, tomar todas as medidas necessárias para que o bebê nasça dentro do tempo estipulado pelo protocolo, 12 horas. Isto é, se o parto não correr de forma apropriada, se a mulher não estiver a dilatar 1 centímetro por hora depois dos 3 centímetros de dilatação, a equipa médica deve fazer intervenções médicas para que ela tenha o parto mais acelerado. Então, essa equipa médica vai entrar e vai pôr uma pitocina para acelerar o parto, que é a mesma medicação utilizada para induzir partos. Bem, quando o trabalho de parto começa naturalmente, o que acontece? Os níveis altos de progesterona que a mãe manteve durante toda a gravidez são no fim da gravidez, que eu não devia ter dito isto, mas vou depois pôr no fim, são ultrapassados pelos níveis de estrogênio que sobem com os níveis de oxitocina segregados pelo bebê. Os níveis de oxitocina que o bebê segrega fazem com que os níveis de estrogênio da mãe subam. E esses níveis de estrogênio ultrapassam os níveis de progesterona e ditam o final da gravidez. Os níveis de oxitocina não só fazem com que o nível de estrogênio da mãe subam, mas também são captados pelo fundus, pelo topo do colo do útero, que tem receptores de oxitocina. Então, quando eles são captados pelo topo do colo do útero, o topo do colo do útero começa as contrações, que empurram o bebê para baixo.
quando o bebê é empurrado para baixo, ele faz pressão sobre o colo do útero, que manda uma mensagem para o cérebro para produzir mais ocitocina. O cérebro produz mais ocitocina, que é recebida pelo topo do colo do útero, que empurra o bebê para baixo, que faz pressão sobre o colo do útero e assim progride o parto. Então, num hospital, ela chega e é recebida por uma equipa médica, gente desconhecida, está num ambiente frio, com luzes muito fortes, com gente a passar de um lado para o outro, gente desconhecida, a olhar e a tocar nas partes mais íntimas dela, e ela tem um tempo para ter esse bebê. O que é completamente contrário ao que uma mulher, na verdade, precisa para parir. A mulher precisa de aconchego, de carinho, de luzes baixas, de intimidade, de privacidade. Precisa de se sentir segura. E nesse momento ela não se está a sentir segura, ela está -se a sentir intimidada. E ela, em vez de estar a segregar oxitocina, ela está a segregar adrenalina, que faz o parto ficar mais lento. E até pode parar o parto, por dias ou semanas. Então, por que a oxitocina é super importante? A oxitocina é importante porque ela é, na verdade, amor. Ela é a hormona responsável por todas as sensações de prazer, pelos orgasmos, por nos apaixonarmos por uma pessoa e por aquela sensação de enamoramento que nós temos pelos nossos filhos quando eles nascem. Quando a gente recebe pitocina, que nos é dada para acelerar o parto quando estamos a segregar adrenalina porque estamos com medo daquela situação em que estamos no hospital, a oxitocina barra a pitocina, barra a segregação da oxitocina normal da mulher. Então, isto quer dizer que aquela chance dela se apaixonar pelo bebê dela no primeiro momento começa a ser diminuída, começa a se esvanecer. Então, a pitocina nunca poderá substituir a oxitocina normal, natural das mulheres, porque ela não passa a barreira cerebral. Ela atua única e exclusivamente sobre o músculo uterino. Quando a mulher lá está com a pitocina para acelerar o parto, ela começa a sentir contrações muito mais fortes do que as naturais. Então, num curto espaço de tempo, ela vai pedir por uma epidural, porque quem aguenta tanta dor, né? Então, ela pede a epidural e ainda não está com a dilatação completa. Pede a epidural, dá-se a epidural. A epidural, por sua vez, atrasa, desacelera o processo do parto. Aí, os médicos têm que pôr mais pitocina para acelerar o parto. Mais pitocina, contrações mais fortes ainda. Ela já não está a sentir as contrações tão fortes porque está com a epidural, mas as contrações estão fortes para o bebê. Então, o que acontece? O ritmo cardíaco do bebê, normal, durante o trabalho de parto, é estável entre contrações e diminui durante as contrações. Com as contrações naturais, ele diminui ligeiramente. Com contrações cada vez mais fortes, ele vai diminuindo mais e mais e mais e mais. O que quer dizer que, quando o ritmo cardíaco baixa demais, o bebê entra em risco de entrar em sofrimento se manter esse padrão. E isto acontece muito frequentemente. Os bebés entram em sofrimento, a mulher ainda não tem a dilatação completa, e quando isto acontece, tem que se extrair o bebê o mais rapidamente possível. Qual é a forma mais rápida de se extrair um bebê? Cesariana. Pois é. Então, lá vai a mulher a correr para o bloco operatório, a pensar que o seu corpo falhou, que o seu colo do útero não abriu, é incompetente, que ela teve uma falha no parto, falha do progresso no parto, como é dito e diagnosticado pelos médicos. E, ao mesmo tempo, ela vai pensando, graças a Deus que está aqui essa equipa médica para me salvar a mim e salvar o meu filho desse meu corpo que foi incompetente. E lá vai. E faz a cesariana e tem o filho. Mas quando ela tem o filho, ela perde o vínculo, a conexão que foi feita com esse filho durante toda a gravidez. Ela sente-se culpada, ela julga-se, ela sente que ela falhou a essa criança no primeiro momento dessa criança.
E isto é extremamente traumatizante para todas as mães, porque o momento do parto é uma coisa que nos fica para toda a vida. Então, isto acaba por nos causar traumas. Mas lá passamos por isso. E eu, pessoalmente, passei por uma situação muito parecida, que foi estar na mesa de operações, sem nenhuma hormona minha a fazer o seu papel, porque eu não entrei em trabalho de parto. Eu fui, como muitas mulheres vão, para uma cesariana marcada, porque tinha, assim, uma condição que precisava de uma cesariana marcada, mas, pronto, podia-se ter gerido o problema de outra forma. Fui, o meu parto foi feito, nenhuma oxitocina minha. Quando meu filho nasceu, eu não senti nem alegria, nem tristeza, nem emoção, nem paixão, nem amor, nada. Estava completamente congelada, completamente bloqueada. E a única coisa que eu fazia era culpar-me a mim mesma o tempo todo por não estar ali para o meu filho e por não ter ouvido os meus instintos. Porque enquanto nós estávamos no quarto, à espera que eu fosse para o bloco operatório, eu tinha o monitor fetal na barriga e o meu filho não parava de lutar contra ele, mas incessantemente não parava de lutar. E eu ouvia na minha cabeça: mamãe, não estou pronto, mamãe, não estou pronto, mamãe, não estou pronto. E não estava. Ele nasceu com os pulmões prematuros e teve que ir para a unidade neonatal de cuidados intensivos. E aí, mais ainda, o nosso vínculo foi quebrado. E era uma criança com quem eu tinha feito uma conexão tão especial durante a gravidez toda, uma coisa lindíssima. Mas aí o nosso vínculo foi quebrado e eu pensei que eu já não era mãe, que eu não sabia como ser mãe, que eu não era apropriada para ser mãe. E eu acho que eu partilho desses sentimentos com muitas outras mulheres. O que se seguiu depois foram quase 2 anos de depressão pós-parto, não diagnosticada, mal entendida pela família, com muitos episódios de choro, de desespero, e que podem crer que me fizeram pensar em acabar com a minha vida ou fazer algum mal ao meu filho. Isto não foi um filho que não foi planeado e lutado através de uma fertilização in vitro. Portanto, quando a gente depois olha para estas situações desta forma, não é assim tão difícil entender as mães que não se sentem mães, as mães que cometem suicídios logo depois dos seus filhos nascerem, as mães que abandonam os seus filhos. É mais fácil a gente ser um bocadinho mais humano e entender estas situações. E as consequências deste protocolo não passam só pela experiência pessoal dessa mãe, dessa criança ou dessa família. Elas marcam-nos a todos como sociedade, porque quando o bebê nasce num ambiente hospitalar, ele nasce fora do seu habitat natural, que é a sua casa. Nós todos devíamos nascer na nossa casa. Por quê? Porque quando nascemos na nossa casa, nós somos automaticamente colonizados pelas bactérias da nossa casa, que vão nos conferir imunidade para as doenças do meio em que nós vivemos. Quando os bebés nascem por cesariana, eles também são roubados das primeiras vacinas que eles apanham, na verdade, que são passadas de mãe para filho pelo canal vaginal. Todas as bactérias que a mãe tem no canal vaginal cobrem essa criança completamente e colonizam-na. E isto dá-lhes as primeiras vacinas, a primeira imunidade para asma, diabetes, doença celíaca, cânceres, doenças cardiovasculares. Então, o que acontece? Este protocolo e esta epidemia de cesarianas que nós estamos a viver hoje em dia, e que já temos vindo a viver de algum tempo para cá, espalhou-se pelo mundo e fez com que, neste momento, nós tivéssemos adultos pouco saudáveis, adultos pouco produtivos para uma economia. E isto, se nós não formos proativos para nós próprios fazermos as escolhas,
nós não nos informarmos sobre os processos de parto, sobre como as medicações nos afetam e o que é que se pode fazer alternativamente a receber estas medicações, faz com que mais e mais e mais e mais bebés nasçam sem imunidade, com uma saúde diminuída. Isto vai criar um mundo completo de adultos com pouca saúde e que se vai ter que gastar bastante dinheiro para os tratamentos de saúde destes adultos. Está estipulado que em 2030 vão ser gastos 47 trilhões de dólares só para tratamentos médicos para estas doenças, quando a coisa podia ser muito bem evitada no momento do parto. Os médicos estão bastante cientes deste protocolo. Há uma outra forma de gerir o parto, que é a gestão expectante, que alguns médicos utilizam, mas que é muito mais utilizada pelas parteiras e pelos profissionais do parto humanizado, que é deixar as coisas acontecerem, esperar para ver, tomar medidas e intervenções única e exclusivamente quando for estritamente necessário. Hoje em dia a gente abusa das intervenções, faz intervenções por tudo e por nada. A gente diz à mulher para vir fazer uma indução e a mulher sequer sabe quais são as consequências dessas induções. E esse é o meu trabalho como doula, explicar às mulheres tudo isto. Às mulheres, não só às mulheres, aos homens também, à família toda. Todas as opções que elas têm durante a gravidez para o seu trabalho de parto, para o seu pós-parto. Dar-lhes toda a educação necessária para esse momento, para que as pessoas possam estar empoderadas e fazerem as escolhas corretas e poderem debater de igual para igual com os seus médicos as suas opções. Então, quando eu olho para isto tudo, quando eu olho para a minha experiência, quando eu olho para o mundo que eu quero ver, que é um mundo em que as mulheres voltam a confiar na sua capacidade de parir, num mundo em que as mulheres são respeitadas, que o tempo de parto delas é respeitado, num mundo em que a gente tem noção de que aquilo que a gente faz à mãe afeta diretamente o bebê. Um mundo de famílias mais estáveis, mais equilibradas, de mães mais felizes, mais satisfeitas com o seu parto, porque todas nós podemos ter um bom momento de parto, isso é verdade. Podemos passar por situações inesperadas, sim, mas todas nós podemos ter um bom momento de parto e é isso que nós temos estado a esquecer, porque nós vemos o momento do parto como um momento muito aterrorizante hoje em dia. Mas eu vejo realmente um mundo de pessoas mais saudáveis a produzirem para uma economia mais estável e um mundo em que nós temos toda a informação necessária para fazer as nossas escolhas, para nós protegermos-nos a nós, aos nossos filhos, às nossas famílias e, no fundo, ao nosso mundo, ao nosso planeta, à nossa sociedade no futuro. Michel Odent, um obstetra francês que é muito pelo parto humanizado, costuma dizer que para mudar o mundo nós temos primeiro que mudar a forma de nascer. E é nisso que eu acredito, é com isso que eu trabalho, mudar a forma de nascer.